Paz do Senhor novamente, igreja. Glórias a Deus. Muito bom a gente estar junto. Queria que vocês abrissem vossas Bíblias em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 aos Coríntios 9, 16. Culto temático da escola bíblica. Logo mais à noite, as crianças também fazendo a sua apresentação. Presbítero Rodrigo também conosco. Quem puder vir logo mais à noite, façam isso. É muito bom a gente dar o de melhor que nós temos para Deus. É ou não é? Tudo que a gente tem, o pastor pregou ainda há pouco, vem de Deus. Tudo que possuímos é do Senhor, não é nosso. Então a gente procura fazer sempre o de melhor para Deus, agradecendo a Ele, como que agradecimento a Ele pelos benefícios que Ele tem dado para nós. Acharam 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16? Todos de pé. Eu gostaria também de pedir você, nós vamos ler dois textos. Esse em 1 Coríntios 9,16, e depois nós vamos voltar para Marcos, tá bom? Mas vai ser muito rápido. 1 Coríntios 9,16. Vamos ler então. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. O 17 ainda diz: e por isso, se faço de boa vontade, terei recompensa. Olha só. Mas se de má vontade, nosso Deus, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Para ganhar. Verso 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Olha a estratégia do apóstolo Paulo. 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse também sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fracos, para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 23. E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. Oh, glória. 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovados. Ainda em pé, dê um glória a Deus bem alto, bem bonito. Para o Senhor nosso Deus. Marcos, capítulo 16. Volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Já estamos terminando para a gente poder sentar. Marcos 16. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20.
Nós que prestamos atenção aí em Coríntios, agora nós somos comissionados. Agora nós vamos ouvir sobre a grande comissão. Marcos 16, 15 ao 20, diz assim, acharam? Vamos ler. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu queria que nós repetíssemos esse 15 aí. E disse-lhes todos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muito bom. O 16 ainda diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. 20. Vamos ler todos os 20, todos em alta voz. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Sente, coloque a sua Bíblia abertinha assim nessa página, no colo, ou então do lado do banco, desocupa as mãos, vamos dar uma salva de palma bem calorosa, bem gostosa, bem alegre. Oh, glória a Deus, para Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Nós vimos aqui sobre a grande comissão, o grande comissionamento. Deus nos chamou para uma comissão. E eu gostaria de nessa manhã perguntar à igreja, quem atende, quem está apto a ouvir a voz do mestre e sair nesta grande comissão? Quem está pronto para esta grande comissão? Glória a Deus. É muito simples, é muito fácil. Isso é algo que brota no nosso coração. Ser comissionado, ser chamado para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus. Não quero dizer somente no microfone, não quero dizer ser um pastor de igreja, não. Aquilo que nós temos, que sabemos fazer, o dom que nós temos, e a qualidade, aquilo que nós temos, que sabemos fazer, é isso que você vai fazer para o reino de Deus. O que você sabe fazer, então faça. O que você tem em mãos para fazer, faça. Qual é o seu talento? Executa ele, exerce ele. E essa mensagem, se fôssemos dar título a ela, vamos dar o seguinte título: a grande comissão. E essa comissão que você foi chamada é a mesma que nós vimos nesta lição do trimestre próximo passado. A justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Você foi chamado para ser um profeta. Mas como assim, irmão? Eu não sei profetizar, como que eu vou profetizar? Você foi chamado para ser um profeta de Deus. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. E nós vamos ver aqui 7 causas. Por que anunciar o evangelho? 7 causas. Por que anunciar o evangelho? Vai ser rápido, nós não vamos delongar, nós não vamos parar muito nelas não. 7 razões. Por que anunciar o evangelho? Existem 7 motivos que eu achei. O primeiro é porque não podemos ser egoístas. Só para nós? É justo isso? O evangelho é bênção ou maldição? Bênção. O evangelho é bom ou ruim? O que Deus fez para nós é algo bom ou mal? Bom. O evangelho é uma riqueza ou o evangelho é pobre? É riqueza. O evangelho faz bem ou faz mal? A palavra de Deus faz bem ou faz mal? Faz bem. Então, não podemos ser egoístas, queremos só para nós. A primeira razão,
Primeira causa, motivo, razão e circunstância para anunciarmos o evangelho, é que nós não podemos ser egoístas. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz a Bíblia assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, quem sabe completar? Comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você foi comissionado para fazer o bem, para anunciar o evangelho, para falar da palavra de Deus. Quem está do seu lado? Vamos comparar aqui. De repente, sua companheira que não conheceu ainda o evangelho, seu esposo que não conheceu ainda a fé, seu filho, sua filha, seu patrão, seu colega de trabalho que você trabalha com ele todos os dias. Quem está do seu lado? Você não pode querer ser egoísta e querer aquilo, aquele bem, aquela riqueza, aquela glória, aquela maravilha, aquela salvação só para você. Não pode. Você tem que compartilhar. Amém? Segunda causa, segunda razão. Por que anunciar o evangelho? Por que eu tenho que anunciar o evangelho? Segunda causa, segundo motivo, porque é a nossa missão. Jesus, quando chamou os discípulos, nós lemos aqui agora em Marcos, capítulo 16, que ele foi para o céu e disse: não fique triste, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, em meu lugar enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas ele estará em vós, e ensinará todas as coisas. Ele nos determinou que nós fôssemos pregar o evangelho. Já quando ele estava em terra, ainda ele em terra, ele já separou de 2 em 2, era 70 discípulos, e ele os comissionou de 2 em 2, ide de aldeia em aldeia, e pregar o evangelho de aldeia em aldeia. Os que não receberem vocês, podem sacudir o pó das suas alparcas, das suas sandálias, porque não deram crédito. Mas aquele que receber vocês, preguem o evangelho. Então ele comissionou, e ele me comissionou, ele comissionou você também. E a segunda razão, essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja. Ô irmão, isso é só do pastor. Quem disse isso? Alguém falou isso? É só do pastor? Não. Isso é meu papel, isso é seu papel, é nosso papel, é nossa missão, é nossa função. Não é por causa do pastor, não é por causa da igreja, é por causa de Cristo, é por causa do evangelho, é por causa das almas. Essa é a nossa missão. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos ver o que está escrito. Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu achei. Eu vou ler. Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu ia ler só o 19, mas olha o que diz o 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, oh glória a Deus, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Quem crê que Jesus está aqui conosco, diga glória a Deus, levanta a mão e dá glória a Deus. Jesus está aqui, Jesus está nos capacitando nessa grande comissão, a mesma comissão quando ele chegou para o profeta Ezequiel, e disse isso: vai e anuncia para o meu povo o meu evangelho. A mesma comissão. Segundo, porque é a nossa missão, ele nos deu essa ordem, essa incumbência e nos capacitou a fazer isso. Terceira, já estamos na metade praticamente, para nós encerrarmos e devolvermos ao pastor. Terceira causa: porque não posso parar de anunciar o evangelho. Terceira, porque o mundo, olha aqui para mim, não conhece Deus.
se eu conheço, se você conhece, se nós conhecemos, de manhã, domingo. Agora que eu entendi por que vocês gostam de vir domingo de manhã, hein? Agora que eu falei para a Raquel, por que será que os irmãos gostam muito de domingo de manhã? Vários irmãos gostam de manhã. O culto gostoso é de manhã, hein? Se nós deixamos de dormir até mais tarde um pouquinho, em pleno domingo de manhã, para vir na igreja, é porque nós conhecemos Deus. Amém? É porque você tem sede de Deus. Amém? É porque você quer estar perto dele. Amém? O mundo não conhece. O mundo de repente está aí aproveitando o domingo de manhã. Se nós morássemos no litoral, ou até de Juiz de Fora para lá, para ir para a praia, o mundo gostaria de um piquenique, de uma diversão, mas nós temos prazer de levantar domingo de manhã, se arrumar, cortar o nosso sono, botar o despertador, para vir para a casa de Deus. Nós conhecemos Deus, o mundo não conhece Deus. Tinha um certo homem, que a Bíblia, ele era eunuco, e ele estava com a Bíblia aberta, tentando ler a palavra de Deus. E o Espírito Santo chegou para um discípulo chamado Filipe, e disse assim: Filipe, chega-te até aquele carro. Esse homem estava dentro do carro, a Bíblia que fala. E quando Filipe chega perto, viu que o homem, o eunuco, estava lendo a Bíblia. Na época, é claro, é rolo, né? Não era como aqui, encadernada, não existia isso, existem os pergaminhos em rolo. Chega de perto dele, e Filipe chegou perto. Quando Filipe viu que ele estava lendo a palavra de Deus, que era no livro de Isaías, não é, Melk? Filipe perguntou para ele: que bonito, entendes tu o que lê? O que o eunuco respondeu para Filipe? Você lembra? Olhou para Filipe e respondeu uma coisa assim: como que eu vou entender se alguém não me explicar? Como que eu vou entender se alguém não me ensinar? Ei, o mundo não conhece Deus, o mundo precisa de você. O mundo precisa que você pregue, o mundo precisa que você fale, as pessoas precisam que você seja testemunha do Senhor. O mundo não conhece Deus. E aí, ele estava lendo uma passagem que estava escrito assim: foi levado como ovelha muda para o matadouro, e como cordeiro mudo não abriu a sua boca. Estava lendo essa passagem, meus irmãos. Filipe então perguntou: o que você está lendo aí? E ele leu. E o que você entendeu? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E então Filipe foi e fez o meu papel, o seu papel, o nosso papel que nós como igreja devemos fazer. Falou o que era que ele estava lendo. Esse versículo que você lê, esse texto que você está lendo, está falando sobre esse Jesus que morreu agora há pouco tempo, foi crucificado, só fazia o bem, e foi crucificado e morto para a salvação da humanidade. Pregou para ele, o eunuco aceitou a fé. O que é preciso eu fazer? Ele disse: precisa ser batizado. O eunuco viu ali água, estavam próximo a algum ribeiro, algum poço. Ali mesmo Filipe batizou aquele homem. Filipe fez o papel dele, fez o seu papel, o meu papel, o nosso papel, o papel da igreja. O mundo não conhece Deus, e é preciso que nós mostremos ao mundo, apresentemos ao mundo o Senhor nosso Deus. Amém? Quarta causa pela qual precisamos anunciar o Evangelho. Sabe por quê, gente? Isso é muito triste. É porque a humanidade, olha lá para fora, a humanidade, ela está seguindo para a perdição. Ela está caminhando a passos largos para a perdição.
só quer aproveitar deleites da carne e não quer saber das coisas de Deus. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 33, Judas Joaquim, versículo 23, não precisa falar capítulo, né? Porque Judas só tem um, então a gente fala versículo. É só achar Apocalipse e você voltar, já está coladinho com Apocalipse. Judas 1, Judas 23. Judas 23 diz assim. Vamos ver o 22. Coloca o 22 também, meu querido irmão Joaquim. 22. Diz assim: e apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Algumas traduções estão um pouco diferentes, né? Depois diz assim: e salvai, 23, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne. A humanidade segue para a perdição. Olha o que diz a versão da linguagem de hoje: salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até a roupa deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Quem entendeu? Na linguagem de hoje. Olha a versão internacional aqui que diz: a outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A humanidade está indo para a perdição, está indo para o fogo. Literalmente falando. É meio pesado de falar, né? A gente, quando for pregar, nem pode usar esse termo, indo para o inferno. A gente, para pregar, não pode falar essa palavra, né? Que é agressiva, é ofensiva, agride. Então não pode falar assim. Eu estou falando com os irmãos para a gente entender. Aos outros salve-os, arrebatando-os do fogo. Foi Chicago, minha esposa, que teve um grande incêndio na época. Foi Chicago, não foi? Que tristeza que foi, meu Deus do céu. O dia que eu comecei a estudar sobre esse incêndio, a cidade era muita madeira. Não existia alvenaria muito, né? Fazia-se muito madeira, construção em tábuas e madeira. Foi terrível, meus irmãos. Eu era criança, e eu não gosto nem de falar isso. Não gosto muito de falar nisso não, Elton. Você não tinha nascido ainda. No centro de São Paulo tinha um edifício chamado Joelma. Braguinha, você lembra? Você lembra, Alex? Oi? Você tinha reportagem? Assistiu? Não, eu preferia até que vocês nem assistissem, irmãos. Os bombeiros, na época, o corpo de bombeiro não era tão bem dotado como hoje. Foi depois desse incêndio no Joelma que os bombeiros, o corpo de bombeiros, cadê a irmã Duba? Não está hoje não, né? Ela trabalha nos bombeiros, né? O corpo de bombeiro adotou medidas depois desse incêndio do Joelma. Foi triste, irmão, eu não gosto de falar, eu tenho até um pouco de pavor. Você lembra, Braguinha? Pois é. A humanidade está caminhando para esse fogo, para esse grande incêndio. A humanidade segue para a perdição. Deixa eu ler de novo a versão na linguagem de hoje. Salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até a roupa deles, manchada pelos seus desejos pecaminosos. Entenderam, gente? Entenderam, né? Não precisa falar muito. Então, essa é a quarta razão pela qual precisamos e temos de anunciar o Evangelho. Ser um Ezequiel do século 21. Quinta razão pela qual precisamos anunciar o Evangelho. Porque muitos são como cegos. A humanidade está como cegos. Apocalipse 3,18. Quero ler, está logo colado. É só virar uma página. Virar uma página da Bíblia. Apocalipse 3,18. Olha o que diz. Aconselho-te, escute bem, gente, que isso é muito forte, como diz alguns irmãos nossos. Aconselho-te que de mim compres ouro
provado no fogo. Quem sabe o que é ouro provado no fogo? É para ver se ele é ouro mesmo, né? Né, Luiz Carlos? Diz que para provar o ouro ser ouro mesmo é só botar no fogo. Aí ele vai ficando cada vez mais bonito, sabia disso? Ele vai ficando cada vez mais ouro, cada vez mais reluzente. Aí mostra que é ouro mesmo. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. É isso que Deus faz conosco. Deus nos faz ouro, porque Ele é ouro, Ele é pedra preciosa, para que te enriqueça, olha bem, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com que, gente? Com que? Está aqui? Com que, gente? Com colírio. Mas para colírio para quê? Para que vejas. Ei, o mundo está como cego. O mundo anda em trevas. O mundo não enxerga. Mas conforme nós temos essa ordenança de Deus, essa incumbência do Senhor, nós temos que anunciar o Evangelho. Amém? Sexto motivo, sexta causa pela qual preciso anunciar o Evangelho. É porque, irmãos, o mundo anda em trevas. Mateus 4,16. Eu quero ler também. Primeiro Evangelho dos 4. É Mateus 4, versículo 16. O mundo anda em trevas. Diz assim para nós, lá no começo do Evangelho de Mateus. Diz assim para nós a palavra do Senhor. 4,16. O povo assentado em trevas. Meu Deus do céu. O povo, o mundo, está sentado em trevas, gente. Por isso que eu preciso anunciar o Evangelho. Por isso que eu tenho que levantar de manhã cedo, botar a mão na consciência e pensar, meu Deus, o que eu posso fazer para o teu reino? A minha vida não é eterna, eu vou durar mais alguns anos, Senhor. O que eu preciso fazer para a tua causa, para a tua obra, para ganhar alma, para tirar as pessoas do fogo, da perdição? O que eu preciso fazer? Vamos continuar o versículo. 4:16. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, oh glória. E para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. E a luz é 5 letras, Jesus. Bem alegre, a luz é Jesus. Qual é essa luz? Jesus. Eu amo essa luz. Essa luz, coloca a mão no seu peito assim, essa luz está em mim. Diga bem forte com os olhos fechados e a mão no peito e o coração contrito, eu te amo, Jesus. Diga, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Aleluia. Última causa, porque eu preciso anunciar o Evangelho. O pastor já leu. Salmo 119, versículo 105. Porque o Senhor é lâmpada para os meus pés e Ele é luz para o meu caminho. Você precisa mostrar essa lâmpada, você precisa mostrar essa luz para aquele que não conhece ainda. Eu falei para vocês que eu tenho um tio na escola dominical aqui uns dias atrás, não sei se o Melk estava nesse dia, se o Renato estava, eu não lembro bem, o Luciano estava, que eu tenho um tio que ele lê muito bem, e ele dá assistência à igreja dele lá, e a igreja católica, e ele lê muito bem, e um dia eu cheguei na casa dele, e ele começou a ler o Evangelho para mim, com aquela voz de oráculo, aquela voz bonitona. Aí eu falei, que bonito. Ele falou, só que eu não entendo, me explica isso aqui, Sérgio. Eu falei, ué, mas o senhor está lendo e não entende? Não, então é necessário nós entendermos o que nós estamos lendo, porque o Senhor é luz, o Senhor é lâmpada. Ei, vamos repetir de novo, está o 105 aqui, Joaquim? Vamos lá, não sei a versão que está aí, mas vamos lá. Leiam por favor o 105.
Está igual na minha Bíblia. Vamos lá de novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem faz parte dessa grande comissão, diga glória a Deus. Vamos receber o pastor Júlio. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Senhor me usa, Senhor nos usa. Levanta a mão para o céu e diga assim: Senhor me usa. Ih, meu Deus. Diga bem alegre, quem tem coragem, quem foi comissionado, diga: Senhor me usa. Senhor me usa. Agora que nem Isaías disse, quando ele viu aquela visão dos querubins. Isaías 4. Quatro, 3. Ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Uma salva de palmas bem alegre.